Bem-vindos a mais um Parar para Vender. Quero agradecer a vossa presença para mais um episódio, mais uma live. Hoje estarei eu sozinho para falar-vos sobre gestão de tempo. Eu sei que é um tema que, quando eu trabalho com equipas de vendedores, há sempre aqui algum interesse em querermos discutir sobre técnicas, sobre a melhor forma de gerirmos o nosso tempo. Muitas vezes procuramos ser eficientes, quando na realidade aquilo que devemos, em primeiro lugar, procurar ser é eficazes, ok? Mas pronto, mais do que isso, nós então vamos nos focar agora em ver todo um conjunto de técnicas que vos vai permitir, dentro daquela que é a vossa atividade comercial, desenvolver esta melhor gestão. O que é que eu vos vou apresentar? Eu, antes de mais, vou-vos apresentar um conjunto de fundamentos em que, para mim, esses fundamentos são mais importantes do que propriamente ferramentas. Porquê? Porque hoje as ferramentas existem, a tecnologia altera-se a uma velocidade constante e eu tenho a certeza que, dominando e percebendo os fundamentos da gestão de tempo, independentemente da tecnologia que venha a existir no futuro, vocês vão conseguir sempre adaptarem-se a todas as novas ferramentas e utensílios que possam surgir. Então, vamos começar exatamente por ver toda esta questão sobre gestão de tempo. E tal como eu há pouco vos estava a comentar, nós então vamos iniciar por ver todos estes princípios de produtividade. Antes de iniciar, deixem-me só vos dizer uma coisa, que é o seguinte: hoje, como estou aqui só convosco, seria sempre importante que vocês hoje, mais do que nunca, pudessem participar, fazer os vossos comentários, para manter aqui alguma interatividade durante o episódio de hoje. Então, em termos daqueles que são os princípios da produtividade, o que é que nós então temos? Existem 3 princípios naquilo que tem a ver então com as ferramentas da gestão do tempo. Primeiro princípio, espaço, ok? O espaço que nós trabalhamos é extremamente importante estar organizado, estar claro, estar limpo, estar clean, ok? Se nós antes pensávamos como espaço de trabalho, essa secretária uma secretária de trabalho, nós hoje, o nosso espaço de trabalho é cada vez um espaço de trabalho tecnológico, ok? Portanto, é importante que o nosso espaço de trabalho, seja ele físico ou seja ele online, esteja organizado. O outro princípio que nós temos é a mente, ok? O que é que nós sabemos? Mentes organizadas conseguem trazer resultados mais produtivos. Então, já temos aqui a questão do espaço e depois temos aqui a questão da mente, e hoje também vamos ver técnicas que têm exatamente a ver com aquilo que são os nossos ritmos, ok? Os nossos biorritmos. Terceiro princípio. O terceiro princípio tem a ver com o tempo, ok? De que forma é que todos nós trabalhamos e gerimos cada este tempo, ok? O tempo é igual para toda a gente, ok? Nós temos 24 horas por dia. É extremamente importante, até por uma questão de tempo, nós sabermos dividir isto entre aquilo que é o espaço de trabalho, o espaço de lazer e o espaço familiar. Agora, são sobre estes 3 princípios que nós então vamos trabalhar. Vamos ver ferramentas, vamos claramente ver ferramentas, mas eu não podia claramente deixar de trabalhar sobre isto que são os 3 princípios: espaço, mente e tempo. Em primeiro lugar, quando nós fazemos algo tão significativo como é alterar hábitos, estamos a falar de uma coisa que implica alterar comportamentos. Alterar comportamentos é das coisas mais difíceis que existem, até porque a partir do momento que nós temos um determinado comportamento, significa que temos um determinado hábito, e é fácil nós, se calhar numa fase inicial até alterarmos, mas depois
a probabilidade de voltarmos a fazer como faríamos antigamente, existe essa possibilidade. Então, como em tudo, é sempre importante nós termos aqui algo muito claro que é a nossa motivação intrínseca. Ou seja, o que é que eu ganharei, qual a minha própria motivação, o que é que eu vou ganhar em alterar estes hábitos. E aquilo que eu vos posso dizer é que, com isto que vos vou apresentar, estamos a falar de algo que vos vai permitir ganhar mais 2 horas por dia. Ou seja, a pergunta que vocês, no fundo, vão ter que fazer é o que é que vocês fariam com mais 10 horas por semana? Ok? Então, aqui é importante é vocês fixarem o vosso objetivo, e eu, quando digo fixar o vosso objetivo, para mim é importantíssimo vocês escreverem esse objetivo, ok? Este ponto de escrever é importante. Então, estas 2 horas por dia vocês vão investir em quê? Numa carreira, na vossa carreira, vão se inscrever numa formação, vão tirar uma nova licenciatura, uma pós-graduação, o que quer que seja. Vão investir num hobby, ou seja, vão aprender um novo instrumento musical, vão se dedicar a fazer mais desporto, ou, por exemplo, vão passar mais tempo com a família. Independentemente do que vocês decidam, e o que vocês decidirem é o que está certo para vocês, portanto, é indiferente. É importante é vocês terem isso presente e isso ficar claro para vocês. Porquê? Porque, tal como eu vos disse, alterar hábitos implica alterar comportamentos, é algo que é doloroso, portanto, tem que ficar muito claro o que é que eu vou ganhar com isso. Então é sobre este ponto que eu vos peço. Por favor, pensem e escrevam o que é que vocês fariam com mais 2 horas por dia. Este ponto aqui é fundamental, vocês escreverem exatamente o que é que vocês fariam com mais 2 horas por dia, ou seja, mais 10 horas por semana. Por favor, escrevam. Vamos então ao próximo ponto. E o próximo ponto, então, tem a ver com aquilo que é normalmente a nossa postura, ok? O que é que eu vos quero dizer? Normalmente as pessoas, entre aquilo que é o foco, ok? Andam aqui entre estes dois extremos, não é? Entre aquilo que é o foco, estarem focados, totalmente focados, ou aquilo que é o caos, estarem completamente desorganizados. Então, o que é que eu aqui tenho? Nós temos pessoas que são claramente o mestre de foco, são pessoas naturalmente organizadas, ok? Pessoas que, pá, tudo organizado, orçamento familiar em ficheiros de Excel, todos os procedimentos bem feitinhos, tudo de uma forma rigorosa, primorosa. Do lado oposto, nós temos aqueles que são o mestre do caos. E porquê é que eu chamo o mestre do caos? É que, apesar de serem pessoas naturalmente desorganizadas, dizem-nos uma coisa que é assim que me consigo organizar. E a verdade é que nós conhecemos algumas pessoas assim, que apesar de serem naturalmente desorganizadas, também conseguem obter resultados. Ok? E depois o que é que nós temos aqui no meio? Depois aqui no meio, eu diria que está aqui o grande ponto, ou aquele que é o grande problema, é que é muitas vezes as pessoas que nem se assumem como muito organizadas, mas também não reconhecem que são desorganizadas. Então o que é que hoje esta live vai permitir? Olha, vai permitir àqueles que são o mestre do foco ajudarem os outros a transmitir aquilo que é a sua forma de se organizarem, e depois aqueles que são naturalmente organizados, mas que mesmo assim conseguem obter resultados, vão aprender hoje, com a técnica de hoje, a serem mais organizados sem perderem a criatividade. Porque, efetivamente, nós, as pessoas que conhecemos que são assim um pouco mais desorganizadas, também são conhecidas exatamente por terem esta maior criatividade. Então, aquilo que eu vos estava a dizer era então esta malta que está aqui no meio, não é? Os nómadas consideram-se focados, mas efetivamente não se organizam. Há aqui um conjunto de regras eternas que eu vos vou pedir. Em primeiro lugar,
quando nós estamos a falar em gestão de tempo, é importante nós não sermos demasiado otimistas. Ou seja, estimem a duração de uma tarefa e dupliquem aquele que vai ser o tempo, ok? Dupliquem porquê? Porque há sempre imprevistos, ok? Se os imprevistos acontecem, então é importante nós criarmos aqui uma margem de segurança. O segundo ponto que nós aqui temos é, por favor, voltem a insistir nisto, foquem-se naqueles que são os princípios e não na tecnologia. Porque depois aquilo que vai acontecer vai ser, se eu estou preso a uma determinada tecnologia, ela de repente desaparece, eu depois não me sei reconstruir. Então é importante aí eu dominar os princípios. Então, vamos começar por ver aquele que é o grande obstáculo da produtividade. Okay? O que é este grande obstáculo da produtividade? Então, todos nós, no nosso dia-a-dia, o que é que nos acontece? Interrupções constantes. Notificações de e-mails, do WhatsApp, de chamadas, do colega-nos a pedir ajuda. Estamos sempre, permanentemente, a ser interrompidos. Verdade? Olhem, comigo acontece bastante. Isto corresponde a 2 horas de trabalho por dia. A seguir, o que é que nós também fazemos muito por dia? Estamos sempre a procurar um fecheiro, ou uma pasta, ou um documento, ou uma fatura. Ok, isto está provado. Nós gastamos, ok? E neste caso não investir, é mesmo gastar tempo. Nós gastamos 50 minutos por dia a procurar alguma coisa. Ora bom, consumo de ecrãs. Estarmos a olhar para a televisão, estarmos a olhar para o telemóvel, ok? Isto corresponde, não se assustem, a 4 horas por dia. Olhar para o telemóvel corresponde, quantas vezes é que vocês acham que nós olhamos para o telemóvel por dia? 200 vezes por dia que nós olhamos para um telemóvel. E depois temos aqui uma coisa que, olhem, faz parte, que é trabalho improdutivo, ou seja, e-mails em que nos colocam em conhecimento, reuniões que poderiam ser resolvidas com um e-mail, mas que se tornam demasiado longas, apagar e-mails, ok? Tudo isto corresponde a uma imensidão de tempo que por vezes até é muito difícil quantificar o tempo que nós aqui perdemos. Já agora, dados mais simpáticos, ok? Quanto tempo é que nós passamos na nossa vida a beijar? Já agora, okay? para termos aqui algo mais interessante. Olha, para terem ideia, eu acho que nós beijamos muito pouco. 14 dias da nossa vida, okay? Ao fim da nossa vida, 14 dias, somando todo o tempo em que demos beijos, 14 dias. Okay. Falar no casamento. Já fala-se muito em casamento, não é? Então, olhem, 8 minutos por dia. E, já agora, falar em praticar um desporto que nos levaria a uma melhor qualidade de vida, não é? Normalmente é daqueles desígnios que temos para o fim de ano. Isto corresponde, olhem, a 2 minutos por dia. Epá, tenho que fazer desporto, pronto. E fala-se durante 2 minutos e depois, infelizmente, pouca gente depois começa a praticar desporto. Então, o grande obstáculo da produtividade, até por isto que nós acabamos de ver, é através de uma coisa que é o multitasking, ok? O que é isto de multitasking? É fazermos várias tarefas ao mesmo tempo. Isto é que é o multitasking. Mas quando nós estamos a falar de multitasking, nós temos que ter e distinguir aqui 2 tipos de multitasking. Porque há o multitasking bom e há o multitasking mau. Vamos começar pelo bom. Backtasking. O backtasking é, olhem, é um tipo de multitasking bom. O que é o backtasking? Sei lá. Olha, é uma coisa que quem cozinha faz, de certeza absoluta que faz o backtasking. Que é o quê? Por exemplo, tenho uma panela a fazer arroz e enquanto a panela está a fazer arroz não vale a pena eu estar a ficar a olhar para a panela. Então, se calhar, enquanto a panela está a fazer arroz, eu posso ir buscar uma salada e posso ir buscar uma alface e começar a fazer uma salada, por exemplo. Então, isso é o backtasking, é enquanto uma tarefa está a ser desempenhada e se eu não estou lá a fazer nada, eu posso começar a desempenhar outro, por exemplo. Ok? Naquilo que é o nosso trabalho é o quê? Sei lá, enquanto eu estou à espera de uma determinada decisão,
ok? De uma decisão que não dependa de mim, em vez de ficar na secretária a olhar para o e-mail à espera que o e-mail caia, eu vou fazendo outro tipo de tarefas. Então, qual é o multitasking errado? O multitasking errado é quando eu estou sempre a saltar de uma tarefa para outra. Ou seja, eu não acabo uma e começo outra, não. Eu estou a fazer uma, deixo de a fazer para começar a fazer outra, deixo de a fazer para começar outra, e disto, o switch tasking, o que é que acontece? Em primeiro lugar, está mais do que provado que não é mais rápido fazermos desta forma. Segundo, a probabilidade de erro é muito maior. E se a probabilidade de erro é muito maior, significa que eu vou ter que refazer. E reparem numa coisa, fazer bem ou fazer mal demora exatamente o mesmo tempo, o que significa, se eu errar, vou demorar o dobro do tempo. Então, aquilo que aqui é importante é o quê? É que muitas vezes o erro não está no tempo que nós temos, mas está muitas vezes na forma como nós temos para o tempo. E então, relativamente a isto, vamos começar por esta primeira ferramenta, que é uma ferramenta muito conhecida daquilo que é a gestão de tempo, que é a matriz de Eisenhower, ok? Exatamente aquele senhor que foi presidente dos Estados Unidos, ok? E o que é que nos diz esta matriz de Eisenhower? Okay. Esta matriz de Eisenhower, basicamente, nós temos aqui duas variáveis. A variável da importância e a variável da urgência, ok? Então, vamos ver aqui uma coisa que é o seguinte. Vamos imaginar que, ok, eu acabo a live, vou sair aqui da secretária, tropeço aqui em qualquer coisa, dou com a cabeça no chão e faço aqui uma ferida, um ferimento, racho a cabeça, como se diz, ok? Então, reparem numa coisa. Ir ao médico, a urgência, é alta ou é baixa? Claramente que é alta. E é importante eu ir ao médico ou não é importante eu ir ao médico? É importante eu ir ao médico. Então, quando eu tenho alta importância com alta urgência, são tarefas que eu tenho que fazer de imediato. Ok? A seguir, o que é que eu tenho? A seguir, eu tenho uma coisa que é urgência é baixa e importância é alta. Vamos pensar no conceito de fazermos um check-up anual. É importante fazermos um check-up anual à nossa saúde? É importante. É urgente? Não, não é urgente, porque eu sinto-me bem, mas, no fundo, aquilo que eu quero fazer é ver como é que está o meu nível de saúde. Então, quando eu tenho que fazer isso, na realidade, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que planear, ok? E o foco tem que estar aqui, nestas tarefas, em que ainda não têm urgência, mas que são importantes. Ok? E porquê é que é importante eu fazer estas tarefas? É extremamente importante, porque se eu não planear, significa que elas, de baixa urgência, passam para alta urgência e vêm para aqui, para as tarefas de tipo A que têm de ser feitas imediatamente. E quando eu estou sempre a fazer este tipo de tarefas, reparem numa coisa, o que é que acontece? Eu deixo de ser um vendedor, como é o nosso caso, e passo a ser um bombeiro, porque estou sempre a apagar fogos. Vamos agora ver o próximo ponto. O próximo ponto é quando a importância é baixa e a urgência é alta. Vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que vocês estão a trabalhar, ok? Olhem, eu até vou pôr o caso em relação a mim. Vamos imaginar que eu estou aqui a trabalhar e recebo agora um WhatsApp da minha mulher a dizer assim: tenho um furo no carro. Ok? Vem-me ajudar a mudar o pneu. Então digam uma coisa. Tendo em conta os meus objetivos neste momento, que é estar aqui convosco nesta live, isto, mudar o pneu, é importante ou não é importante para mim? Não, a importância é baixa. Mas para a minha mulher, a urgência é alta ou baixa? É alta. Então reparem numa coisa. Aquilo que eu poderei fazer, não podendo eu deixar de fazer a minha tarefa, mas sendo urgente para ela, aquilo que nós obrigatoriamente temos que fazer é delegar.
É dizer, olha, muito bem, olha, eu não consigo ir aí porque estou numa live, mas, ok, posso pedir a alguém que te vá ajudar, posso ligar à casa de pneus, podes ligar para a assistência em viagem, o que quer que seja. Por fim, o que é que nós temos? Temos aquele tipo de tarefas, ok, em que a importância é baixa e a urgência é baixa. Sei lá, ver o resumo do jogo de ontem em que Portugal ganhou a Espanha. Importante? Não. É urgente? Não. Ok. Então, olha, não façam durante o horário de trabalho, deixem isso para depois. No horário de trabalho isso vai para o lixo. Ok? Então, um grande foco aqui está em quê? Está em minimizar aquelas que são as tarefas A. Porque são estas que nos vão roubar imenso tempo. São aquelas que nos vão estragar todo o nosso planeamento. Para aqueles que o têm. Porquê? Porque se tem que ser feito já, significa que há coisas importantes que eu não vou fazer. Há uma coisa que vocês têm sempre que pensar quando falamos em gestão de tempo. É quando eu aceito fazer uma determinada tarefa, obrigatoriamente eu decidi que não vou fazer outras tarefas. Ok? Então é extremamente importante eu ter este foco. Por onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Então é sobre isso que, obrigatoriamente, vocês vão ter que se focar. E eu quero aqui dizer-vos, o foco tem que estar nas tarefas B, nas tarefas de planeamento. Então, dicas que eu aqui vos queria dizer. Eu tenho uma determinada proposta, por exemplo, em que eu teria que ter entregue no dia 2 de maio. Então, aquilo que eu obrigatoriamente vou ter que fazer vai ser o quê? Se é no dia 2 de maio, significa que eu tenho que ter pronto antes, ok? Então, significa que eu, antes, por exemplo, dia 29 de abril, teria que preparar isto. O que é que a seguir eu vou ter que fazer? Obrigatoriamente, aquilo que eu vou ter que fazer é ter sempre aquilo que se chama amortecedor. Por exemplo, depois tem aí o amortecedor 2, que é o quê? Se eu sei que vou ter uma reunião às 11 horas, significa que preparar a proposta eu vou ter que terminar bem antes das 11 horas. Para quê? Olhem, para eu estar a preparar aquela que vai ser a minha reunião, com que objetivos, que documentos. Portanto, vamos chamar a isto aqueles que são os amortecedores. Vamos ver agora outras técnicas daquilo que é a gestão de tempo. Primeiro ponto que nós obrigatoriamente vamos ter que fazer é nós, como seres humanos, não somos todos iguais. Não sendo todos iguais, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que conhecer o nosso próprio ritmo biológico. O que é que isto significa? Uma coisa tão simples como o seguinte: nós temos um determinado horário e cada um de nós sabe se trabalha melhor de manhã, à tarde, à noite, ok? Então, aquilo que acontece é, por exemplo, este ciclo que eu tenho aqui, nós sabemos que só temos 2 picos de produtividade por dia. Este gráfico corresponde a alguém que tem um pico de produtividade por volta das 10h30 e tem outro pico de produtividade entre as 4h30 e as 5. Ok? Importante. Significa que eu sei quando são os meus picos de produtividade, vai ser aí que eu vou incidir aquelas que são as minhas tarefas mais importantes. Isto é suficiente? Não, não é suficiente. Porquê? Porque eu depois não posso estar todas estas horas seguidas a trabalhar. Qual é a técnica que eu vos sugiro? É usarem a técnica Pomodoro, ok? O que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro é uma estratégia conhecida, simples, para melhorar a gestão de tempo e foco. Ela foi desenvolvida no final dos anos 80 e este nome Pomodoro significa tomate em italiano. Vem exatamente, olhem, dessa imagem que está aí, que é um temporizador de cozinha em forma de tomate que este senhor utilizava. Então, como é que isto fazemos? Nós definimos então um temporizador para 25 minutos, ok? E aquilo que nós temos que fazer é trabalhar focados nessa tarefa até o temporizador tocar.
Durante 25 minutos eu não faço mais nada. Não vou ver e-mails, não atendo chamadas. Eu desconecto tudo, coloco tudo em silêncio, retiro todas as notificações. Trabalho até o temporizador tocar. A seguir, o que é que eu faço? Faço uma pausa curta de 5 minutos, basicamente para me levantar, beber um copo de água, e por cada 4 pomodoros, ou seja, por cada 100 minutos, nós devemos fazer uma pausa um pouco mais longa de 15 minutos. Ok? Vamos à próxima. E a próxima que nós temos é o foco numa tarefa. O que é isto do foco de uma tarefa? O foco numa tarefa é, se eu tenho algo importante para fazer, de uma longa lista de coisas para fazer, eu tenho que definir aquela que é importantíssima e eu ter aquilo feito. Seja no final da manhã, seja no final do dia, eu tenho que ter aquilo clarinho que tem que estar obrigatoriamente feito. Então, eu sabendo isso, vai ser sobre isso que eu me vou focar. Vai ser no pico de performance de concentração que eu vou fazer essa tarefa. Próxima. A próxima tem a ver com a lei de Parkinson. E o que é que me diz a lei de Parkinson? A lei de Parkinson diz-me: o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Parece estranho? Não é. Eu já vos vou explicar. Então, o que é que nós aqui temos? Pensem só no seguinte. Imaginem, eu não sei se quem me está a ouvir se tem filhos ou não, portanto, olhem, imaginem que têm 16 anos, quando vocês tinham 16 anos. Se os vossos pais vos dissessem tens de arrumar o quarto até ao dia 31 de dezembro, quando é que vocês iriam arrumar o vosso quarto? Exatamente. 31 de dezembro às 23h59. Então, aquilo que me diz a lei de Parkinson é o quê? Eu tendo a estender o meu trabalho, tendo em conta o prazo que eu tenho alocado para ele. Aquilo que nós fazíamos era basicamente isso. Se me dão até 31 de dezembro, apesar de estar em junho, eu vou demorar meio ano a arrumar o meu quarto. Então, aquilo que eu, no fundo, quero dizer-vos é o quê? Às vezes é importante nós percebermos se estamos a exagerar demasiado no tempo alocado para uma tarefa. Eu não quero que sejamos robôs nem máquinas, é importante descansarmos, não há dúvida nenhuma disso, mas eu posso ter tempo para fazer a tarefa e ter tempo para descanso. Ok? Continuando, nós então há um bocado tínhamos visto que dentro daqueles que são os princípios da gestão de tempo, tínhamos o princípio de espaço, o princípio da mente e o princípio do tempo. Vamos então começar pelo princípio do espaço. E relativamente ao princípio do espaço, o que é que nós já tínhamos comentado? Menos caos significa mais foco. E menos caos no espaço significa aquilo que é o espaço físico, mas também significa aquilo que é o espaço tecnológico. Ok? Então, o que é que para mim é importante quando eu estou a falar de espaço? É importante eu ter uma coisa que se chamam pontos de recolha. E pontos de recolha não é nada mais, nada menos do que um local onde eu vou reunir um conjunto de elementos que estão incompletos. Por exemplo, tenho um conjunto de faturas. Vou tratar delas agora, vou definir para que pasta vão, vou definir o que é que vou fazer. Ok, se eu não tenho a oportunidade de fazer agora, vou colocar então nessa pasta e a seguir o que é que eu vou ter que definir com essas faturas? O que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer? E eu depois onde é que vou colocar esses documentos? Ok? Portanto, é importantíssimo eu ter aquilo que são os tais pontos de recolha. Para que vocês tenham noção, nós em média temos 30 a 40 pontos de recolha. É importante, sendo possível, seria importante reduzirmos para 4, 5 pontos de recolha. Então, quais são os pontos de recolha que nós temos? Temos então as caixas físicas, temos depois aquela que é a nossa mochila, para quem a tem, o caderno, o e-mail e a aplicação de mensagens.
Olhem, sobre a caixa física, o portátil, o caderno, nós temos agora os notebooks, os e-mails, existem 1001 formas de gerirmos o nosso e-mail, ou através de pastas, ou através de temas. Eu vou-me concentrar aqui na aplicação de mensagens. E vou-me concentrar nisto porque eu vi um estudo que para mim continha um dado no mínimo assustador. E o que é que dizia este dado? Os trabalhadores, este é um estudo da Rescue Time, os trabalhadores conseguem manter o foco, em média, apenas durante 6 minutos antes de interromperem a tarefa que estão a fazer para verificar se receberam mensagens ou e-mails. E a mim, este dado parece-me assustador. Por cada 6 minutos interromper. E atenção, eu não estou a dizer que não faço isto, porque eu quando li isto achei um exagero, mas depois foi assim, se calhar não é exagerado. Qual é o mais assustador no meio disto tudo? É que isto significa que eu estou a parar 10 vezes por cada hora. Então significa que há aqui qualquer coisa que eu vou ter que fazer. O que é que eu vos sugiro? Diminuir o número de aplicações no telemóvel, claramente, para ter menos alertas. Outra coisa que eu vos sugiro é diminuir o número de vezes que vocês estão a verificar o telemóvel. Qual é a única forma que eu tenho para isto? Eu vou-vos dizer. É juntar a isto à técnica Pomodoro, em que eu durante 25 minutos retiro todas as notificações do meu telemóvel e eu estou focado só a fazer aquela coisa. E repara, o Eduardo, e se alguém me liga? Está bem. E se vocês estiverem numa reunião com um cliente, vão atender as chamadas de alguém? Também não. É a mesma coisa. Se eu estiver focado durante 25 minutos, se alguém me ligar, olha, estava numa reunião, estava a fazer uma tarefa. Porque é que aquela tarefa que é tão importante para vocês, para o vosso desempenho, há de ser menos importante que uma reunião com o cliente? Não faz sentido. Até porque se calhar vocês até estavam a trabalhar para o cliente que vos ligou. Vamos então ver o outro princípio, o princípio da mente. E relativamente ao princípio da mente, o que é que eu sei? Uma mente focada permite-me gerir melhor o tempo. Uma mente desorganizada faz-me perder o foco. Ok? Então, aquilo que muitas vezes está de errado é o quê? É as pessoas terem a ideia de que as ideias e as tarefas ficam na minha cabeça. Errado. Isso só vai-vos fazer o que é um grande desgaste cerebral. Então é importante que vocês não armazenem as vossas ideias na mente. É importante que armazenem aonde? Num ponto de recolha, tal como há um bocado vimos. E como é que eu posso, quais são os pontos de recolha que eu posso ter? Olhem, enviem um e-mail para vocês mesmos, enviem WhatsApps para vocês mesmos, enviem um áudio para vocês mesmos. E muitas vezes o facto de eu fazer isto significa que ideias que eu vou tendo durante o dia, olha, fica registado. Eu, por exemplo, destas que estão aqui, eu mando muitos WhatsApps durante o dia para mim mesmo. Para quê? Para quando eu, no dia a seguir, antes de começar o meu dia, pego naquilo e é a primeira coisa que eu vou fazer. Seja para uma nova ideia de negócio, seja para uma solução para um determinado cliente que eu não me tinha recordado anteriormente, mas que é fundamental vocês organizarem. Não se fiem no vosso cérebro, ok? Até porque desta forma só estão a desgastar ainda mais. Por fim, temos então aqui o princípio do tempo, ok? E aqui, qual é a maior dificuldade que está em gerirmos este grande princípio, que é o tempo? A grande dificuldade está em dizermos uma palavra muito simples, com 3 letras, que é a palavra não, ok? Tal como eu já vos tinha comentado, eu quando digo sim a uma coisa, estou a dizer não a outras. E aquilo que é importante para gerirmos o nosso tempo, para sabermos delegar, para sabermos planear, nós vamos ter que dizer muitas vezes não, ok? E Eduardo, então alguém vem-me pedir ajuda e eu vou dizer não, assim, de uma forma, e em maiúsculas, em negrito, tal como estás aí a colocar. Não, não é necessário.
nós podemos fazer isto de outra forma, que é o quê? Em vez de dizer não, o que é que eu posso fazer? Olha, quando é que tu tens que ter essa tarefa feita? E reparem, em vez de dizer eu não te vou ajudar, ao perguntar quando é que tens que ter isso feito, o Eduardo, é daqui a uma semana. Pronto, então olha, eu agora não te consigo ajudar, amanhã eu vou ter contigo e fazemos essa tarefa. Ou daqui a 3 dias, ou daqui a 4 dias. Mas, reparem numa coisa, eu não tenho que abandonar tudo o que faço só porque alguém me vem pedir ajuda. Eu tenho que perceber, em primeiro lugar, se o nível de urgência e importância que essa tarefa tem para a outra pessoa ultrapassa ou não aquilo que eu tenho que fazer. Em termos destes princípios, volto-vos a dizer, o princípio do espaço, do tempo e olhem, deu-me aqui uma branca, portanto vou ter que recorrer aqui atrás. O princípio da mente, do espaço e do tempo, importante eu dominar estes princípios, porque independentemente do que venha a ocorrer no futuro, eu dominando os princípios vou-me conseguir sempre adaptar. Reuniões online. Uma coisa que todos nós temos várias vezes por dia e que é importante sabermos dominar. Que sugestões é que eu vos dou para gestão de tempo? Em primeiro lugar, fixem o objetivo da reunião que vão ter. Porque muitas vezes, olha, eu preciso de me reunir contigo. Posso-te mandar um link de uma reunião online? E nós dizemos que sim. Quando na realidade não. Olha, vamos nos reunir porquê? Porque eu preciso de saber quando é que nós nos vamos, quando é que vamos àquele cliente na próxima semana. Então, se calhar é mais fácil eu mostrar a minha agenda e dizer assim, opa, olha, esta é a minha disponibilidade, faz a match com a tua. E reparem, fazer isto demora 30 segundos, ter uma reunião online demorará, de certeza absoluta, bem mais do que isso. A seguir, as pessoas dizerem-nos quanto tempo é que vai demorar a reunião online. Eu, antes de ter essa reunião, é importante eu dominar ou ter conhecimento de alguma coisa? É importante a pessoa dizer-me que documentos é que vão estar ali presentes? Ok, então se é importante eu ter um conhecimento prévio, por favor, façam-me chegar isso. Títulos de e-mail devem ser verbos de ação. O que é verbos de ação? É dizermos, definir plano estratégico, por exemplo. Em vez de reunião acerca do cliente ABC limitada. Isso não me diz nada. Outras ferramentas que eu uso e que me ajudam imenso em termos da gestão de tempo e que eu achei que era importantíssimo eu partilhar convosco. Primeira ferramenta de gestão de tempo que, olhem, eu uso e abuso. Magical, uma extensão do Chrome. O Magical, basicamente, o que é que me permite? Eu, através da introdução de um código, que sou eu que defino esse código, aquilo está associado a um texto. Ok? Então, eu introduzo um determinado código, aparece-me um texto. Vantagem disto, se eu tiver que enviar um e-mail para muitas pessoas, em vez de estar a fazer sempre copy-paste, 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 aquilo que eu vou fazer é introduzir um código e aquilo aparece rapidamente. Magical, por favor, pesquisem. Olhem, a última vez que entrei lá, disseram-me que já tinha poupado o tempo suficiente para ir à Lua e voltar ao planeta Terra. Parece-me. Tenho utilizado para outras coisas. Verdade seja dita, não tenho ido à Lua. Outra ferramenta que eu utilizo que me dá uma enorme vantagem de tempo. Um tradutor que é o DeepL. Perdão. Para mim, o DeepL é o melhor tradutor que existe. Porquê? 2 motivos. Permita, a tradução é feita não literal, mas tendo em conta o sentido da frase. Vantagem também. Permite, quando eu defino um novo idioma, ao definir, posso definir a linguagem, se é uma linguagem mais simples, mais formal, mais académica. Perdão. Outra coisa que também permite eu traduzir documentos, ficheiros, ok? Portanto, olhem,
tem-me ajudado bastante este dicionário online. Outra ferramenta que também me tem ajudado muito em termos das reuniões online são as atas de reuniões, ou é o Meet the Geek. O que é o Meet the Geek? O Meet the Geek permite que eu tenha uma reunião e no final de eu ter uma reunião ele elabora de uma forma imediata um relatório para todas as partes que estiveram presentes na reunião, dizendo quais foram os temas mais abordados, quais foram dos temas abordados, onde é que se investiu mais tempo. E agora, com a inteligência artificial, até permite avaliar o envolvimento emocional em que todas as partes tiveram. Ok? Deixem-me vos dizer que é tão bom que acaba por ser assustador de ser tão bom. Porquê? Porque eu já dei uma formação online e, por exemplo, um Meet the Geek disse determinado formando tem preconceito perante os outros formandos. E a verdade é que grande parte dessa sessão foi feita com esse formando, vamos dizer vendedor, utilizar bastante a ironia. Olha, eu não é por isso que uso, eu uso pela simplicidade e pela rapidez em termos das reuniões muitas vezes que tenho, dos pontos abordados e de saber as linhas de ação que vamos ter em termos de futuro. Outras ferramentas que eu vos quero dizer, olhem, que estas estão literalmente na ponta dos nossos dedos e que são basicamente o quê? Olhem, atalhos do teclado. Os atalhos do teclado há uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Verdade seja dita, permite-nos poupar imenso trabalho, ok? O Alt Tab para alternar entre janelas. Temos aqui um conjunto de ferramentas que vos permite, todas aqui identificadas, que vos permite exatamente isto. Para quem mais tarde vai ouvir no podcast, sugiro que veja o vídeo que vai estar disponível no Spotify e no YouTube para poderem então consultar e analisar todos estes atalhos de teclado. Agora, há um ponto que para mim é fundamental e para mim este tema de gestão do tempo é um tema que me é sensível, até porque eu durante muitos anos não soube gerir o meu tempo, ok? E este tema é-me sensível e tem a ver com a forma que nós também devemos usar aquele que é o nosso corpo. Okay? Eu durante 16 anos fazia 80 mil quilómetros de carro por ano, gozava uma semana de férias por ano, nessa semana de férias trabalhava 4 horas por dia e o que é certo é que o corpo, a partir de determinado tempo, começou a queixar-se. E aquilo que eu quero dizer é que isso só aconteceu, não foi por eu estar a fazer uma tarefa que não gostava, longe disso, adorava bastante o que fazia, menos do que adoro fazer esta minha nova função, mas a verdade é que eu gostava bastante. Portanto, não teve a ver por fazer algo que não gostava, mas teve a ver por uma coisa que foi eu não saber gerir. E não saber gerir os meus próprios recursos, que neste momento só estou a falar daquilo que é o meu corpo. Então, se a energia vem daí, significa que há aqui 4 pontos que é importante nós nos focarmos. Primeiro ponto que eu vos quero dizer tem a ver com o exercício físico. Garanto-vos que vocês vão passar a gerir melhor o vosso tempo se fizerem mais exercício físico. Ok? É importante que nós com a idade vamos perdendo resistência muscular, portanto é importante nós praticarmos exercício físico. Outro ponto que também é importante nós investirmos tem a ver muito com a alimentação que nós fazemos. Okay? Isto aqui não é um espaço de nutrição, eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre isso, mas eu só vos estou a dizer o que eu comecei a fazer. Okay? Portanto, beber muita água, comer muita fruta, seja frutos secos ou não, comam muita fruta, bebam muita água. Em termos da nossa mente, também é importante, ok?
se vocês tiverem uma discussão com a vossa cara a metade, com o vosso parceiro, resolvam isso rapidamente, não vejam e-mails à noite e, por favor, olhem, eu já faço isto há 13 anos, não vejam telejornais, ok? Não vejam telejornais, porque o impacto visual de ver uma má notícia é muito maior do que ler uma má notícia. Portanto, se de repente houver um atentado na Ucrânia, se houver a notícia, houve um atentado na Ucrânia, há X mortos e há X feridos, ok, é uma informação que eu tenho. Se eu vir a mesma notícia no telejornal, significa que eu vou ver corpos esquartejados, corpos cheios de sangue, e aquele vai ter um impacto emocional muito maior sobre mim. É uma forma de eu proteger, verdade seja dita. O sono é importante, portanto, é importante vocês descansarem e aqui também conhecerem o vosso próprio ritmo. Eu não vou dizer que vocês dormam X horas por dia, não, vocês devem dormir o número de horas suficientes que o vosso corpo pede. Olhem, no meu caso são 9 horas, portanto, há pessoas que de certeza estão a ouvir acharão um exagero. O que é verdade é que é isso que o meu corpo necessita. Do dia 2, da live de hoje, eu quis-vos deixar estas ideias. Os princípios, os fundamentos da gestão de tempo, então, são aqueles que eu vos acabei de partilhar. Ou seja, estamos a falar de espaço, da mente e do tempo. 3 princípios, daquelas que são os princípios universais ou ferramentas universais, a matriz Eisenhower. Muito importante vocês definirem a vossa priorização de tarefas. Utilizem bem a técnica Pomodoro. E quando eu digo utilizar bem a técnica Pomodoro, significa não ter nenhuma notificação. Nem telemóvel, nem e-mail, nem WhatsApp. Zero. E durante 25 minutos foquem-se só naquilo. E depois a lei de Parkinson, ok? Se vocês querem ter tempo para descansar, ok, definem o tempo para descanso. Agora, não estejam a engordar as tarefas, porque depois eu só me estou a enganar em mim mesmo. Eu, estando sozinho, portanto, a interatividade é menor. Eu gostaria de saber se há aqui alguma pergunta que vocês queiram colocar, alguma dúvida que vocês possam ou não ter. Eu, enquanto vocês preparam as vossas perguntas, as vossas questões, e com toda a certeza, e eu espero que sejam bastantes, eu gostaria de vos convidar para um evento que eu, em conjunto com o professor João Ascenso, vamos ter no dia 18 de junho, às 15h30, no auditório da AEP, Associação Empresarial no Porto. Portanto, nós vamos apresentar um conjunto de programas sobre liderança e sobre vendas, mas associadas à neurociência. Eu gostaria de contar convosco. Será dia 18 de junho. Vocês vão ter a oportunidade de falar e de estarem com o Dr. João Ascenso, um investigador da Duke University, ele que foi assistente do Richard Boyatzis, okay, que é o pai académico da inteligência emocional, e eu também estarei presente durante esse período. E aquilo que eu, no fundo, vos quero aqui partilhar é que na apresentação desse evento vamos ter também a apresentação do livro do Dr. João Ascenso, que, portanto, estamos a falar da neurociências e inteligência emocional. O link está apresentado, eu deixo-vos então o contacto e, não havendo mais questões, resta-me agradecer a vossa presença. Infelizmente não houve nenhuma questão, acredito que tenha sido bastante claro na forma como apresentei. Eu quero então agradecer-vos a vossa presença, espero que apliquem
da melhor forma estas ferramentas. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar-me por o LinkedIn e, olhem, muito obrigado e até à próxima live. Abraço.